Modo sério. Então, boa noite, professor. Aqui é o Hendrick, o João Gabriel e o Pedro, e nós somos o podcast da banalidade. Hoje a gente vai apresentar a banalidade do mal. Para exemplificar, vamos usar o caso Eichmann, que inclusive recebemos um texto em aula, a gente analisou, chegamos a fazer algumas atividades. Bom, esse caso foi analisado por Hannah Arendt. E não necessariamente ela como nós, vimos um homem que esperávamos ver. Um sanguinário, um homem maligno com as mãos sujas de sangue diretamente. O Ashman, ele foi um homem, na verdade, ao contrário disso, né? Extremamente medíocre, que na busca ali, na ganância por subir na hierarquia do seu governo, na busca por privilégios e etc., acabou por ignorar o mal que ele estava fazendo a milhões de judeus. Ele acreditava ali que, por estar inserido naquele meio, os judeus realmente eram um mal para a sociedade. Mas será que se ele não estivesse inserido naquele contexto ali, ele realmente pensaria isso? Ah, por estar ali, né, naquele meio, ele estava mais propenso com essa ideia de generalização, do extermínio do povo judeu, e essa proporção que as coisas tomaram talvez tenha ficado um pouco confuso. A maldade não estava necessariamente naquele homem, mas sim, talvez em todos, ou em nenhum, talvez só em Hitler, naqueles que, como eu posso dizer, Real- Realmente sujaram as mãos de sangue, realmente são malignos, eu acho que é o sim, que tu tá procurando dizer. poderia ser. Aqueles que realmente encabeçaram ali todas aquelas atrocidades. Acho que tu pode ir, João. Isso se dá principalmente por conta não da crença, mas como vou dizer em palavras, das, bom, não, esqueci a palavra, mas posso pegar, por exemplo, que eles faziam demonstrações científicas, que não eram bem científicas, que fizeram a cabeça do povo alemão, dizendo que, tipo, judeus eram mal para a cidade, espalhavam doenças, eram mais propensos a elas, Eram assim como a ideia que o povo germânico, em cogumelos geral, venenosos. e também a ideia Teve que o povo, em geral, ele era superior. E fazendo assim, que também, a gente pode pegar como exemplo, concursos de beleza, eles faziam de proporção do corpo, que o povo germânico tem um corpo perfeito, que os judeus são uma praga para a nossa sociedade. Então, eles fizeram muito a cabeça do povo alemão. Tiveram diversas manipulações midiáticas, né? É. E a partir disso, surgiu essa ideia, assim, de que era algo natural, algo normal, algo que faz parte da evolução mesmo. E foi vendendo ideias como essa que a Alemanha nazista tomou forma, né, como a gente sabe, e convenceu seu povo de que tudo aquilo era uma seleção natural, uma evolução mesmo. Literalmente E convenceu, né? Porque a maior parte dos alemães realmente concordavam com o que estava acontecendo. sim, e ao mesmo tempo o governo escondia das pessoas, né, os campos de extermínio que funcionavam e era algo presente. Não escondeu assim, mas era algo de início escondeu, mas depois de um tempo foi algo que a população ignorava, assim, algo natural. Só foi descoberto um tempo depois, né? Depois, inclusive, Sim. a extensão da coisa toda depois do final da guerra. Eu acho que nesse quesito de banalidade do mal, a gente também pode analisar o tempo da escravatura, porque se a gente parar para pensar, todas as pessoas não, mas muitas das pessoas brancas possuíam escravos e elas nem sequer pensavam sobre se isso era errado ou não era, que é um caso, se a gente parar para ver ao todo,
bem similar, né? Porque as pessoas utilizavam a mão de obra da época, que eram os escravos, sem pensar no mal que tava, ou pensando no mal, mas não pensando na consequência que isso traria para o futuro. Tanto é que hoje em dia, num contexto totalmente diferente do contexto da escravatura, a gente pergunta para todo mundo na rua, não vou dizer todo mundo, mas a maioria das pessoas é contra racismo, é contra a escravatura, o comércio escravatista que ainda existe, né, que é o trabalho que chamam de trabalho escravo, enquanto naquela época não. Simplesmente de 100 anos para cá, todo mundo mudou de opinião? Ou as pessoas só não pensavam anteriormente e aí começaram a pensar agora? Inclusive tem alguns casos ainda de escravidão domiciliar, se eu não me engano, teve um em São Paulo, fazia não sei quantos anos lá que uma moça era mantida como empregada doméstica e ela não saía, nem saía da casa. Não ganhava salário, não ganhava nada. Pois é. Só que eu acho que nesse caso aí seria diferente da banalidade, porque eu acredito que esse caso seja a maldade de alguém, porque como eu estava discutindo com o João na aula hoje, por exemplo, eu acho que pra ti ver um caso de banalidade tu tem que estar fora da bolha. E a gente tá fora da bolha no caso da escravatura agora já, porque já passou da época da escravatura. Mas durante a bolha era muito difícil as pessoas saírem dela, porque elas não sabiam que elas estavam fazendo esse ato de banalidade, porque para elas era normal, assim como para Eichmann era normal ele assinar papéis para matar pessoas, se ele subisse no poder com isso. Era algo natural, como hoje em dia é algo natural as prisões. Tipo, a gente não fala delas, mas elas estão lá, tá ligado? É algo que, assim, é algo que, tem. Peraí, exemplifiquei mal. Mas, por exemplo, é algo do cotidiano, mas que a gente não se lembra, a gente é esquecido. É a mesma coisa dos campos de concentração. Eles estavam lá, mas existe. Entendeu? Às vezes Não, não faz parte do nosso convívio isso até ninguém hoje. se lembrava. Ninguém Ninguém mostra por se. dentro da como É, funcionou o ninguém dia se a mostra, dia. ninguém mostra importância para aquilo. É algo que fica natural. Isso que eu tô querendo dizer. O Eichmann, para ele e para muitos outros, eu acredito, o povo alemão, era algo que se impregnou na sociedade. E, o governo alemão alienou muito o povo. E por meio disso surgiu a banalidade do mal, que era algo que, tipo, ficou natural. Esse exemplo que tu me lembrou um exemplo que o professor deu em aula, que ele falou dos animais e tal, que eles são muitas vezes maltratados para conseguir ter o máximo de animais possível, no mínimo de espaço possível para gerar comida. E, cara, é basicamente a mesma coisa, é uma coisa que a gente sabe, a gente já viu pesquisa, já viu estudo, já viu reportagens, mas a sociedade no geral ignora, porque a gente está dentro dessa bolha que consome isso. Então, pra gente, é algo banal, é algo que não importa muito. Enquanto daqui, sei lá, 100 anos, se a gente descobrir um novo fonte de alimento que seja aceito por todo mundo, que nem a carne foi aceita, a gente provavelmente vai olhar pra trás e vai pensar, caralho, eles eram uns baita babacas que prendiam animais e maltratavam eles. Inclusive, só para dar um gancho, não sei se vocês sabiam, mas o frango que a gente come ali, compra no mercado e tal, ele vive no criador em média 4 dias. 4 a 5 dias. Imagina um pintinho nascer, cara, e em uma semana tu já tá matando ele pra vender. Ele tá adulto. Pois é, pra te ver, né? Isso acontece, né? Eles cortam os bicos, eles cortam as asas para não, as patas pra não arranhar os outros. É uma maldade que quando a gente para pra pensar é pesado, mas, tipo, é só um momento que a gente para pra pensar mesmo. Depois de um dia, 20 horas, a gente já esquece e se torna algo cotidiano comer frango, comer carne, comer qualquer coisa desse tipo. E é justamente a bolha da banalidade, a gente pode falar, né? Pode chamar. Acredito que sim. Porque ninguém tá fazendo isso por mal, ninguém de nós, no caso, tá fazendo isso. Ninguém quer maltratar um animal pra comer, mas a gente se vê com a vontade de comer, vai no mercado, compra carne e come. Por tal banalidade que pessoas com o Eichmann, né, elas são assustadoras, porque tipo, eles não eram nem gênios malignos, como a Hannah achava, e muito menos burros ou patifes. Eles eram simplesmente normais, assim. É aquela coisa da alienação e do normal.
Pra ele, Se ele torna normal. tava só seguindo regras, como muitas pessoas seguem regras pra subir no poder e fazem coisas horríveis, principalmente na política hoje em dia, né? E até na polícia também tu vê muitos casos de policiais que são pegos matando pessoas, assim, selecionadas, e quando eles são investigados, eles falam que foi ordem de alguém de cima pra conseguir um cargo ou algo do tipo. E é isso, pra esse tipo de pessoa é como se isso fosse normal, né? Pro Eichmann era mais ainda, porque era todo mundo tava fazendo isso, não era só ele. Ele era só o Como cara que sociedade. assinava o papel. Mas acho que o nosso trabalho tá esgotando agora, deu 10 minutos e 30. Acho que a gente vai encerrar por aqui pelo tempo, senão a gente podia ficar falando um pouquinho mais sobre. E é isso. Obrigado por corrigir nosso trabalho, senhor. E até mais. Até Até mais. mais. Falou.